E aí, rapaziada, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade ao nosso trabalho. Em blocos anteriores, nós falamos da administração direta e indireta. Talvez você que esteja assistindo essa aula, você vai querer falar assim, por que na aula de regulação eu quero saber só de agência reguladora, eu não quero saber de autarquia? Primeiro, como é que você vai trabalhar com regulação se você não sabe o que é uma autarquia? Se você não sabe o que é uma autarquia em regime especial? Moral da história, é importante fazer aquela introdução para a gente agora poder te falar de agência reguladora, poder falar de Estado regulador, né? E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, olha só, coloco no meu slide, que eu quero fazer uma introdução para você, bem interessante. Estado regulador surge a partir de 1995 com o gerencialismo. Em 1995, iniciou-se a reforma da administração pública, cujo principal objetivo foi realizar a transição entre a administração pública burocrática, baseada em controles e procedimentos, e a administração gerencial, que adota modelos de inspiração empresarial para imprimir maior eficiência, autonomia e participação popular nas entidades e órgãos públicos. A reforma concentrou-se por meio da Emenda Constitucional 19/98, que alterou profundamente a disciplina da administração pública e previu a criação de agências executivas, que não é o nosso caso agora, e principalmente agências reguladoras. Fecha aqui em mim. Olha só, presta atenção. Nos anos 30 do século XX, do século passado, houve um presidente chamado Getúlio Vargas, que queria acabar com as práticas patrimonialistas que ocorriam na administração pública, né? Então, nós tínhamos um Estado que você tinha patrimonialismo, um Estado patriarcal, um Estado oligárquico, onde quem tinha muito mais dinheiro é que mandava no poder, e tudo o que ele fazia é em prol dos benefícios daquela parcela pequena da população. Em consequência disso, a administração pública patrimonialista, que foi aquela que Getúlio Vargas encontrou quando chegou na administração pública brasileira, tinha práticas como corrupção, nepotismo, né, malversação do patrimônio público. Naquela época, que a gente chama de Estado liberal, onde surge o governo Getúlio Vargas imprime a burocracia, a administração pública burocrática. Primeiro, para colocar ordem na casa. Segundo motivo, fora colocar ordem na casa, para que, de fato, né, você pudesse instalar um Estado, né, que era o Estado social, onde o Estado brasileiro, a administração pública brasileira, pudesse prestar mais serviços. Porque na época do Estado liberal, o que imperava era a liberdade. Só que essa liberdade trouxe alguns problemas para o setor público, alguns problemas para a administração pública, ou para o mercado em geral, como os monopólios. Ou seja, na administração pública burocrática, o governo, que na época, né, dentro de um Estado, que era um Estado social, ou seja, do Estado liberal, o governo Vargas vai para o Estado social, ele começa a prestar serviços. Ele começa a concentrar serviços. Ele começa a ter mais empresas, começa a ter mais entidades, começa a ter mais órgãos para prestar mais serviços. Só que tem um detalhe. Dos anos 30 até 95, reforma do Estado, houveram várias tentativas de reformar a administração pública, porque era vista como rígida e como burocrática. E a máquina do Estado, ela cresceu demais. Principalmente com muita empresa, ou que não prestava um serviço de excelência, ou que não dava lucro. Duas características. Moral da história, com a reforma do Estado brasileiro, a partir de 1995, do governo Fernando Henrique Cardoso, o que vai acontecer? A gente vai passar a ter um Estado que vai ter uma visão diferente. Você vai ter um Estado que vai ser considerado agora um Estado mínimo. Ou seja, vendem-se as empresas que não são lucrativas, vendem-se as empresas que não têm lucratividade, e esse dinheiro, esse valor,
E esse dinheiro, esse valor... Opa, desculpa, está caindo aqui o microfone. Desculpa, querido. Então, olha só, vendem-se essas empresas e este valor, né, você usa no social e além de você vender essas empresas, que não eram lucrativas, empresas essas que na mão da iniciativa privada o serviço iria ser feito qualidade, iria entrar recursos nos cofres públicos. Se iria entrar recurso nos cofres públicos, significa dizer que você também poderia investir mais na área social. Isso no governo FHC. Só que tem um detalhe. Quando você passa telefonia, né, a exploração de água, quando você passa, né, a atividade, né, por exemplo, de aviação civil, né, tudo para a mão da iniciativa privada, significa dizer que você pode ter problemas. Ou seja, muitas vezes, aqueles problemas que aconteciam no patrimonialismo podem acontecer. Ou seja, você passa a ter liberdade demais para alguns setores. Aí eu te pergunto, se as empresas têm liberdade demais, né, quem é que vai ser o maior prejudicado? O consumidor. Daí surgem as agências reguladoras, que são agências, né, autarquias em regime especial, que vão justamente regular, que vão justamente coordenar as atividades dessas empresas privadas. Muitas empresas que estavam na mão do governo, mas que com a privatização passaram para a mão da iniciativa privada. Só que o Estado prestava muitos dos serviços, o Estado não é mais prestador de serviço. Agora o Estado passa a ser um Estado regulador dos serviços que são prestados à população. Então, esse é o cenário, essa é a atmosfera da criação das agências reguladoras. Entendeu o raciocínio? Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. O que é uma agência reguladora? São autarquias em regime especial que têm por função fiscalizar, regular e disciplinar o fornecimento de bens e serviços em determinado ramo da economia. Se eu já sei o que é uma autarquia, a gente já sabe que uma autarquia em regime especial, ela tem uma atividade específica dentro de uma área e a agência reguladora, ela nasce a partir das autarquias. Então, qual a função de uma agência reguladora? Acompanhe comigo. Regular, fiscalizar e disciplinar o fornecimento de bens e serviços em determinado ramo da economia. Fecha aqui em mim. Professor, por que vai regular? Por que vai fiscalizar e por que vai disciplinar? Para que você não tenha abusos. Por que vai regular? Por que vai disciplinar, professor? Por que, professor? Para que o usuário daquele serviço de energia, serviço de aviação civil ou outro tipo de serviço não seja prejudicado nas relações de consumo. Essa é a ideia principal de uma agência reguladora. Essa é a ideia principal de uma autarquia em regime especial. Essa é a tônica da reforma do Estado brasileiro. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem? Uma autarquia em regime especial que vai desenvolver bem essa atividade. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Continua o raciocínio aí, por favor. Acompanhe comigo na tela. Próximo slide. Características das agências reguladoras federais. Primeira característica básica, estabilidade dos seus dirigentes, nomeados para mandato fixo. Moral da história, durante esse período não poderão ser exonerados pelo chefe do Poder Executivo, somente podendo perder o cargo por meio de demissão ou por meio de renúncia. Professor, dirigente tem mandato fixo? Sim. Professor, se um dirigente tem um mandato fixo, qual a ideia disso? Ter pessoas técnicas, ter pessoas que, de fato, executam um trabalho de qualidade e, o mais interessante, a ideia é não ter pessoas políticas. A ideia é não ter um político mandando, né, dentro de uma agência reguladora. Qual a ideia técnica? Qual a ideia? Pessoas que, de fato, tenham capacidade, pessoas com mandato fixo. Essa é a ideia principal. Olha a segunda característica, controle da nomeação dos dirigentes pelo Senado.
uma vez que só podem tomar posse depois da aprovação do Senado. E uma coisa importante, edição de normas com efeitos externos, ou seja, atingem pessoas não pertencentes à entidade. Olha que coisa interessante. Fechando aqui em mim. Primeira coisa, dirigente tem mandato fixo, o seu nome vai ser aprovado pelo Senado, e o que é decidido numa agência reguladora não fica restrito a uma agência reguladora. O que é restrito a uma agência reguladora passa também, não é, a ser norma, a ser algo que vai influenciar as empresas daquele segmento. Tudo bem? Então, a gente pode citar diversos exemplos. Agência Nacional de Aviação Civil. As suas normas regulamentadoras vão influenciar todas as empresas que estão no segmento de aviação civil. Essa é a ideia principal de uma agência reguladora. Essa é a tônica da agência reguladora. Consegue entender? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Outras características: amplo poder normativo, possibilidade de regulamentar leis e instituir normas primárias que criem direitos e obrigações. Lembrando, direitos e obrigações que transcendem o limite, o território da agência reguladora. Tudo bem? Ou seja, previsão de mecanismo de participação popular na elaboração de suas normas. Exemplo, consultas públicas e audiências públicas. Essa é a ideia principal. Professor, amplo poder normativo ou seja, poder normativo para regular determinada atividade. Fechando aqui em mim. Poder normativo e participação popular. Para quê? Né? Transparência. Para quê? Para beneficiar o usuário do serviço público. Para que o usuário do serviço público não seja prejudicado nas relações de consumo. Para que o usuário, né, não apenas o usuário do serviço público, mas o usuário da atividade, o usuário de uma atividade privada, não seja prejudicado numa determinada relação. Essa é a tônica, essa é a ideia principal. Beleza? Sem dificuldade? Continue comigo na tela aí, ó. Administrativamente, suas decisões são imodificáveis. Olha que coisa interessante. Uma coisa interessante, suas licitações são regidas pela Lei 866, caso refiram-se a obras e serviços de engenharia. E pela Lei 10.520 de 2002, no caso de pregão, caso refiram-se a bens e serviços comuns e por normas internas. Nos demais casos, modalidade exclusiva denominada consulta. Moral da história, como é, fechando aqui, uma autarquia, como é regida pelo direito público, já vimos isso, significa dizer que está debaixo das normas, que são as normas relativas à autarquia, normas relativas ao direito público. Isso é uma autarquia. Consegue entender o raciocínio? Voltando no slide lá, acompanhe comigo na tela. Servidores regidos pela Lei 10.871 de 2004, aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.112/90, Lei dos Servidores Públicos Federais, Lei 10.871 e a Lei 8.112/90. Fechando aqui, quem trabalha numa agência reguladora, numa autarquia em regime especial é servidor público, detentor de estabilidade, regido pela Lei 8.112/90. É um servidor público. Então, você que vai trabalhar numa futura agência reguladora, você vai ser alguém detentor de estabilidade, após o período de estágio probatório. Beleza? Sem dificuldade? Próximo. Acompanhe comigo na tela alguns exemplos de agência reguladora. Anatel, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fechando aqui em mim. A gente poderia citar a ANAC, a gente poderia citar, né, a ANTT, a gente poderia citar a ANAC e diversas outras agências reguladoras. Todas com essas características, todas criadas a partir da reforma do Estado brasileiro, que começou em 1995 no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir da reforma do Estado brasileiro. Reforma essa que trouxe uma série de benefícios para a administração pública brasileira.
Beleza? Sem dificuldade? Deu para entender um pouquinho o que é uma agência reguladora? Tranquilo, galera? Beleza? Show de bola, pessoal!